Muito bom estar aqui com vocês novamente. Então, essa é a nossa aula, né, sobre a sua dor, sobre a sua saúde. Eu também vou dando algumas dicas para que você possa passar o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu dia a dia aí na sua casa, nos seus afazeres, sem sentir dor. Então, para você aí que tem sofrido algumas dores, começa o ano aí querendo mudar, né? Querendo cuidar mais da saúde, querendo ter alguns hábitos que vão cuidar aí melhor da sua saúde. Então essa aula é para você, né? Então eu costumo falar muito sobre como você primeiro vencer essa barreira, esse desafio que são as nossas dores articulares, principalmente aí na coluna, também joelho, ombro, mas principalmente na coluna, para que a sua qualidade de vida seja melhor e você, consequentemente, também seja mais feliz. A gente sabe que as dores, ela tem um impacto diretamente no nosso dia a dia. E aí a gente precisa entender quais são as principais causas que provocam as nossas dores, né? Então hoje o nosso bate-papo é falar para você por que você vem sentindo dores, principalmente aí quando você acorda, né? Então quantas pessoas já no início do dia, né, que é para levantar aí mais disposto, com uma mente mais positiva, mas já começa a sentir aí nos primeiros passos, né? Até antes de levantar na cama, começa a sentir dores. É isso que a gente vai falar aqui na nossa aula de hoje. Então, sou Rafael, sou fisioterapeuta há um bom tempo aí, né? Já estão aí 18 anos na área, indo para 19, né? Já estamos em 2026. Indo aí para 19 anos na formação. Comecei a minha formação sendo especialista muito na reabilitação do joelho, fiz a minha especialização principalmente na área esportiva, mas ao longo da carreira, devido à demanda dos pacientes, gosto de chamar eles de atletas, né? Eu fui direcionando mais aí para a questão de se especializar cada vez mais nas dores, nas patologias aí da coluna. E aí a gente vai entendendo, né? Sobre dor e coluna tem uma relação extremamente íntima, né? Quando a gente fala de dor, a gente precisa olhar para a principal articulação que nós temos no nosso corpo, que é a nossa coluna. Rafael, estou com uma dor no joelho, preciso olhar para a coluna? Sim. Estou com uma dor no meu ombro, preciso olhar para a minha coluna? Sim. Estou com uma dor lá no meu pé, preciso olhar para a minha coluna? Sim, né? Então, cada área da nossa coluna, ela representa uma área do nosso corpo, né? Porque da nossa coluna é que sai todos os nervos. Então, quem passa a informação para a nossa mente e quem devolve essa informação da mente para o nosso corpo são os nossos nervos. Então, a principal articulação que você precisa cuidar, eu costumo falar que você precisa cuidar como se fosse algo muito precioso. É algo muito precioso, mas você precisa cuidar como se fosse algo muito precioso. Costumo falar que você precisa cuidar como se fosse um filho ou uma filha. É da sua coluna e também falo do seu estado emocional. Então existe uma relação muito grande entre dores e patologias na coluna. Comecei a sentir dor. Dor é um alerta. Existe uma relação grande entre dores físicas e o nosso estado emocional. Muitas vezes a gente sobrecarrega o nosso corpo fisicamente, mas a dor só manifesta quando a gente também em conjunto começa a sobrecarregar o nosso corpo de forma emocional. E cada área do nosso corpo representa tanto uma questão do nervo, né, responsável por aquela área, como também uma questão emocional relacionada àquela área. Por que muitas pessoas fazem a mesma quase atividade, faz o mesmo trabalho, faz o mesmo esforço, só que uma tem uma dor mais relacionada ao pescoço, uma outra tem uma dor mais relacionada ao joelho, uma tem uma dor mais relacionada às costas, outra tem mais uma dor relacionada à lombar. Mesmo fazendo atividades parecidas, mesmo tendo praticamente a mesma idade, enfim. Então, porque existe uma relação emocional
nas nossas dores. Então, quando o nosso corpo começa a manifestar esse alerta, que a dor é um alerta, né? Qual é o alerta? O alerta da dor é: você está sobrecarregando o seu corpo mais do que ele está preparado. Então, a grande essência para que você tenha uma qualidade de vida melhor é preparar o seu corpo. E como que nós preparamos o nosso corpo, né, antes que ele entre em crise de dor? Fazendo exercício físico, os principais exercícios físicos para a gente preparar o nosso corpo: fortalecimento e alongamento. Então, se você está acordando já e o seu corpo já está manifestando a dor, muitas vezes a gente relaciona essas dores com o nosso colchão, com o nosso travesseiro. Tem uma grande influência o colchão e o travesseiro? Existe sim uma influência, existe, mas não é a principal. A principal influência das nossas dores está relacionada ao nosso estilo de vida, né? Então a dor não aparece do dia para a noite. Eu fiz alguma coisa não tão positiva relacionada à minha saúde ontem e a dor manifestou hoje. Dificilmente vai acontecer isso, né? É uma sequência de atitudes que você vai negligenciando relacionado à sua saúde, que aí começa o corpo, né? A nossa mente, que é uma grande calculadora, ela vai calculando, né? Hoje posso manifestar nessa pessoa, né, conforme o estado físico e emocional dela. Posso manifestar confiança? Se eu manifestar confiança, ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez, né? E com confiança vai fazer ainda mais. Então o corpo analisa: eu emito uma confiança ou eu emito uma dor nela? Porque se eu emitir um sinal de dor, tudo que ela está fazendo, ela vai vai diminuir ou vai procurar mudar, né? Então a dor, e a maioria de nós que somos seres humanos, né? Eu, você, enfim, a maioria das pessoas, a gente muda só na dor. Por isso que a dor é um alerta de defesa do nosso organismo, para que a gente reflita algumas coisas, né? E mude. E aí a dor está relacionado ao nosso estilo de vida. Se o nosso estilo de vida a gente faz mais atitudes que cuidam da nossa saúde do que prejudiquem, existe uma grande chance de você ter mais saúde. Agora, se você tem mais atitudes que prejudiquem, né, que sobrecarreguem o seu corpo, aí a gente tem mais um estilo de vida com dor, né? Então a dor, costumo falar que é o quantas vezes você perde para a preguiça ou quantas vezes você ganha da preguiça. Então, se você tem um estilo de vida onde você mais perde para a preguiça do que ganha, é um estilo de vida de dor. Agora, quando você tem um estilo de vida onde mais você vence a preguiça do que perde, você tem um estilo de vida aí com mais saúde, ainda mais nos dias de hoje. Porque hoje em dia, muitas ações do nosso dia a dia sobrecarrega o nosso corpo. Então a nossa alimentação é uma alimentação mais inflamatória do que saudável, então há uma sobrecarga. A gente vive hoje mais no estresse do que no relaxamento, então é um estilo de vida que sobrecarrega o nosso corpo. O celular, o computador, o Wi-Fi são coisas radioativas, né? São coisas que alteram aí a questão do nosso corpo, sobrecarregam o nosso corpo. Então a gente usa muito celular, né? Ou a gente faz mais atividade ao ar livre. Então a gente vai tendo essas atitudes e aí mais ou menos a nossa mente vai calculando, né? Olha, a sobrecarga que ele gera ali no joelho é maior do que a força muscular que ele tem na perna. Então o corpo ele vai calculando. Por isso que ele vai emitindo sinais de dor pequeno para que você tenha a chance de ir mudando. Mas não é isso que muitas vezes acontece. Então a gente começa a ter alguns incômodos, a ter alguns sinais de dor pequeno. O que a gente faz? Acaba tomando medicamento ali algumas vezes, né? Vou pôr uma água quente, tomo um medicamento, faço um gelo,
Gelo é até difícil, né? Porque gelo é frio, né? E dói, né? Enfim. E aí a gente não acaba mudando o nosso estilo de vida, né? Porque o medicamento, o que que ele muda no seu estilo de vida? Nada, né? Medicamento, você vai pegar o medicamento, pôr aqui na boca e vai tomar água. O que que mudou no seu estilo de vida? Praticamente nada. E aí eu falei aqui para vocês, o que que muda realmente o seu estilo de vida relacionado na sua parte física? Exercício físico, exercícios de fortalecimento, exercícios de alongamento, e o aeróbico. O aeróbico é um ótimo exercício, só que é um exercício de mais impacto. Então, se você não está com o corpo preparado para fazer um aeróbico, então será um exercício que ele vai passar da medida que você precisa nesse momento. E aí, consequentemente, ele vai provocar mais dor do que saúde. Mas a partir do momento onde você tem um bom fortalecimento, tem um bom alongamento, então seu corpo está preparado para que você inicie um aeróbico, né? Então, até de sábado, todo sábado, na parte da manhã, eu pego ali, né, faço o que nós chamamos, é uma grande terapia, né, um exercício muito legal, chama caminhada sem dor, né? Então, de semana eu promovo aí que as pessoas façam exercícios de fortalecimento, de alongamento, mobilidade, e no final de semana, que é no sábado, né, na parte da manhã, incentivo que nós fazemos uma atividade ao ar livre, né? Então, umas coisas que faltam hoje em dia, né? Então, hoje em dia, ninguém mais quase anda descalço. Hoje em dia, uma atividade ao ar livre, falta sol, a gente fica muito, né, no ar-condicionado, enfim, no ambiente onde a gente não toma muito sol, falta tomar água, né? Então, na caminhada sem dor, esses hábitos que são os hábitos simples, né? Mas que a gente foi se perdendo, a gente vai restaurando, né? E principalmente educando as pessoas, falando que o sol não é ruim. A gente foi educado, né? Até passar muito protetor solar, uma série de coisas, achando que o sol ele nos prejudica. Na verdade, o sol ele é um hábito poderoso. Lógico que tem as horas certas, o tempo de exposição, né? Que a gente precisa, mas a gente precisa do sol, água, né? Muitas vezes a gente esquece de tomar água, né? Porque ela não tem o sabor, né? E os alimentos, as bebidas industrializadas são extremamente com super sabores, né? Então a gente vai, mas a água não tem graça, né? A gente vai perdendo esse hábito de tomar água. E o quanto é importante que a gente volte a adquirir esse hábito de tomar água. Eu costumo falar, né? Principalmente para vocês mulheres que tomam menos ainda do que nós homens, né? Não sei se tem uma regra nisso também, né? Porque o homem também está tomando muito pouca água. A pessoa fala, mas eu não tenho tanta sede. Eu falo, ó, a água não foi feita para matar a sua sede. A água foi feita para matar a sua fome. Você tem fome? Tem. Então, a água foi feita para matar a sua fome. Não foi feita para matar a sua sede, né? Porque muitas vezes nossa fome é sede, né? Então a água vai ajudar também a controlar um pouco a sua ansiedade. A água vai aumentar a lubrificação nas suas articulações. O disco vertebral, que é o que fica entre as vértebras ali, ele também é formado por água, muita água. Então muitas vezes a nossa rigidez, as nossas dores na coluna têm relação com a desidratação, né? Então o que provoca principalmente as dores na coluna os pontos de rigidez. Então, coluna, ela é uma articulação onde já tem uma musculatura extremamente forte, mas lógico, você precisa continuar estimulando essa musculatura, mas principalmente ela é uma articulação mais rígida, porque a função dela principal é a sustentação. Só que ela também participa de todos os movimentos do nosso corpo. Então a gente precisa sim de muita mobilidade na coluna. Por isso que os movimentos, a água é um ótimo hábito para a coluna. E os movimentos, então a nossa coluna faz movimentos grandes, né? Então o que a gente faz no nosso dia a dia? Movimentos muito pequenos relacionados à nossa coluna. Então a hora que você faz aquele alongamento de tentar encostar a mão no chão, como que está hoje? Você consegue encostar a mão no chão sem dobrar o joelho, sem muita dificuldade?
Ou não, nossa, eu não consigo, esse alongamento dói tudo. Então isso é um sinal de rigidez. Quando você faz um movimento para trás na sua coluna, você consegue fazer? Ah, não, nossa, a hora que eu faço para trás já começa o incômodo, já começa uma tensão. Isso é um sinal de rigidez, tanto da sua coluna, como também aí do seu quadril, né, da articulação sacroiliaca, né, que é a interseção entre a sua lombar e o quadril, aquela articulação. Então, se você está com dificuldade na extensão, você tem falta de mobilidade. Rotação, como que você faz aí na sua coluna? Está conseguindo fazer? Sente dor? Ah, consegue fazer um movimento grande, movimento completo? Não, não consigo. Ponto de rigidez. Na inclinação, faz a inclinação? Quantas pessoas passam anos sem fazer uma inclinação da coluna, né? E aí, a hora que vai fazer, nossa, dói tudo, né? Porque são pontos de rigidez. Então, toda vez que você faz esses movimentos de mobilidade na sua coluna e você sente pontos de dor, são pontos de rigidez. E a principal causa das dores aí na sua coluna são os pontos de rigidez. Então, se você começa a apresentar rigidez na sua coluna, e hoje em dia a coluna que mais tem rigidez por causa do celular, por causa do trabalho na posição sentada, né? Também no sofá muito tempo sentado, é a nossa costa. Então, a nossa costa chama coluna torácica. Então, nós temos o pescoço, que é a coluna cervical, as nossas costas, que é a nossa coluna torácica, aqui embaixo a nossa coluna lombar, e abaixo da coluna lombar é a articulação sacroiliaca. Então, também a articulação sacroiliaca, para quem fica muito tempo sentado, cria rigidez. Então, quem fica muito tempo sentado, né, olhando um pouquinho para baixo e para frente, o peso da sua cabeça, quem aguenta todo ele é as suas costas. Então, suas costas ficam o dia inteiro ali sendo sobrecarregada, então cria uma rigidez, e também você fica muito tempo sentado, você cria uma rigidez ali na articulação sacroiliaca. E quem que está entre a articulação ali do quadril, a sacroiliaca, e as costas? Está a sua lombar. Então, se você tem uma rigidez no seu quadril, uma rigidez nas suas costas, sobrecarrega a sua lombar. Então, se você está sofrendo com dores na lombar, a hora que acorda, nossa, não consigo nem levantar a coluna, né? Nem consigo ficar reto. Demora um tempo para eu ficar reto. Vou até o banheiro ali, né? Naquela posição que mostra nos nossos livros de história, né? Da evolução do ser humano, né? Para frente. É porque você tem rigidez aí na sua coluna. Você precisa melhorar isso, né? Então, os exercícios de mobilidade são exercícios e são hábitos que você precisa adquirir para ter uma qualidade de vida melhor. E se você não tem dor, você consegue ter mais disposição para fazer exercício. Se você faz exercício com mais disposição, exercícios certos, consequentemente, você também vai aumentar o seu limiar de dor. Então, você não fica tão fragilizada nessa questão. Se o seu limiar de dor está alto, né? Porque você cuida da sua saúde, igual dos hábitos que a gente falou, toma água, cuida bastante aí da sua questão emocional, faz exercício de mobilidade, seu limiar de dor ele aumenta. Se o seu limiar de dor ele aumenta, não é qualquer rigidez ou mudou o tempo, eu sinto dor. Não, você está com a energia do seu corpo muito forte. E isso faz com que você não sinta tantas dores. Agora, se o seu limiar de dor está baixo, né? Uma musculatura enfraquecida, falta de mobilidade, né? O seu emocional está mais negativo do que positivo. Qualquer alteração do tempo você sente dor, choveu você sente dor, ficou um pouco emocionalmente abalada você sente dor, porque a sua energia do seu corpo está muito baixa. Mas a partir do momento que você começa a mudar esse cenário, porque assim, a maioria de nós, por regra, a gente sempre inicia pela dor, né? A gente vai procurar cuidar da nossa saúde quando a gente está com dor, né? Mas muitos, qual é a atitude que você toma quando você está com dor? Ah, estou com dor, tomo um remédio, né? E aí fico mais amuadinho ainda, né? Fico com mais medo, mais receio, não procuro tratar a dor, né? Porque o remédio ele ameniza a dor, mas ele não trata a dor. Igual eu falei para você, a causa da sua dor, principalmente aí na sua coluna, é rigidez.
Remédio não trata a rigidez. O que trata a rigidez é movimentos certos, na medida certa e ainda com o profissional certo. O grande profissional aí da dor é o fisioterapeuta. Por que muitos de vocês têm episódios de dores e não conseguem resolver? Porque vai no médico. O médico, ele não é o principal profissional da dor. Agora, se você tiver alguma doença, aí sim, ele é o melhor profissional. Não adianta você ter alguma doença e procurar um fisioterapeuta, que ele não é o principal profissional da doença. Agora, da dor é o fisioterapeuta. Por quê? O fisioterapeuta, porque as dores se resolvem com o movimento. Tirando a rigidez. O médico, ele não tem a técnica de tirar a sua rigidez. Qual que é a técnica do médico? Ele vai usar o medicamento, você está em crise de dor, não está conseguindo mexer, está com muita dor, aí sim, o medicamento ele vai ajudar a amenizar a sua dor. Só que ele amenizou a sua dor com medicamento ou com alguma técnica ali que o médico faça, uma infiltração, qualquer coisa ali, aí você tem que procurar o fisioterapeuta para ir tratar a dor. Então o medicamento ameniza a dor, ele não trata a dor. O que trata a dor é o que eu estou falando para você. É o movimento certo, na medida certa, para a direção certa. Então, dependendo da rigidez que você está, você cria uma rigidez para determinado movimento. Então, você precisa, o profissional habilitado, ele vai entender qual é o bloqueio que criou aí na sua articulação, né? Qual é a obstrução que criou aí na sua articulação e com o movimento na direção correta, ele vai desobstruir esse bloqueio que aconteceu na sua articulação. Nós estamos falando mais aqui da coluna, né? E aí a gente fala, né, que quando a gente tem dor, a gente precisa olhar para a coluna. Então, qual é o bloqueio ou obstrução que aconteceu aí na sua coluna? Com o movimento certo, a gente consegue desbloquear, desobstruir aí essa articulação, a sua coluna, e aí você restabelece o movimento. Então, você com a articulação livre para fazer todos os movimentos que ela consegue fazer, aí sim você entra numa atividade física, num exercício físico, e aí faz esse trabalho de manutenção. Então, não ter dor é extremamente positivo. Só que o ideal é não ter dor e ter saúde. Qual que é a principal terapia para você não ter dor? Tratamento especializado de fisioterapia. Qual é a principal terapia para você ter saúde? Exercício físico. Hoje, principalmente, exercícios de fortalecimento e de mobilidade. Então, vamos falar assim, musculação e pilates. Agora, outras atividades também são muito boas, mas vamos falar a base hoje, musculação e pilates. A musculação é a melhor terapia para fortalecimento, mas você também consegue trabalhar a mobilidade na musculação. E o pilates é a melhor terapia para mobilidade, mas você também consegue fortalecer bastante. Por isso que o pilates hoje em dia tem crescido bastante, porque ele trabalha muito bem a mobilidade e ele também trabalha muito bem o fortalecimento, né? Só que tem algumas pessoas que, por o pilates ser um pouquinho menos dinâmico, acabam preferindo a musculação. Mas eu acho que a combinação entre o pilates e a musculação é perfeita. E aí depois, se você tiver mais disposição e tempo, então musculação, pilates e alguma outra atividade aeróbica, né? Então algum esporte que você gosta de praticar, tem mulheres que gostam de dançar, também é muito importante, porque o aeróbico ele vai suar. Então a melhor terapia anti-estresse que tem é a atividade aeróbica. Mas, igual eu falei, a atividade aeróbica ela é uma atividade um pouquinho de mais impacto. Então, se você não tiver com a musculatura, uma articulação preparada, pode ser que ela te provoque algumas dores. Mas você preparando sua musculatura com fortalecimento e mobilidade, entra com uma atividade aeróbica, que a gente falou, a dor tem relação física, mas também tem emocional. Então, o estresse, se você não libera esse estresse, você somatiza ele no seu corpo, você começa a sentir dor, você fica fragilizado. Agora, a atividade aeróbica que você sua, né, um esporte aí, né, que tem essa questão, é uma ótima terapia de saúde mental.
tá? Então, para a dor, você precisa cuidar das suas articulações, fortalecendo e melhorando a mobilidade. E para a sua saúde mental, você precisa fazer uma atividade um pouquinho mais dinâmica. Então, a caminhada é uma ótima terapia de saúde mental, corrida é uma ótima terapia de saúde mental, a atividade aeróbica. Então, algumas academias têm dança, tem o que falam funcional, spinning, enfim, um esporte, né? Eu gosto muito de jogar tênis, né? Gosto de jogar tênis, sou até fanático demais, né? Viciado demais em jogar tênis. Falo aí para os tenistas, né? Principalmente os amadores, como jogar sem dor. Então, eu gosto de jogar tênis e também jogava muito beach tênis. Beach tênis eu dei uma parada porque eu comecei a me dedicar mais ao tênis, né? E o tênis é um esporte difícil, então a gente tá lá. Então, para que você continue jogando mais e melhor, você precisa fortalecer sua musculatura, melhorar sua mobilidade, cuidar muito bem da sua coluna para que você consiga se manter na quadra jogando e sem dor, né? Eu já tenho algumas cirurgias no joelho por causa do futebol, só que estou jogando tênis, né? Eu sou um dos que mais jogo aqui da turma aqui da minha cidade, né? Tem algumas limitações por causa das minhas cirurgias, mas estou na quadra, não tenho dor, né? Tenho limitação, mas não tenho dor. E aí eu uso não entendo. Mas como que você consegue, né? Tá com tanta cirurgia aí no joelho por causa do futebol, trabalho o dia inteiro e ainda consegue jogar, né? E ainda no torneio também consegue. Eu gosto de competir, então vou bastante para torneio, porque eu faço o básico bem feito, beabá, que é fortalecer. Então, lógico, tenho a disponibilidade, né, na minha clínica que chama Academia Sem Dor, né, para você que não quer ter dores articulares. Então, a minha clínica ela tem serviços de fisioterapia, serviço de musculação terapêutica, serviço de pilates terapêutico, serviço de funcional. Você vê a combinação entre os três, temos tudo na Academia Sem Dor. Então, o nosso cliente chega lá com dores, chega com crenças, né? Acho que a principal dor que nós trabalhamos na Academia Sem Dor é tirar essas crenças, né? Que infelizmente muitos profissionais da área da saúde não entenderam, né? Que a dor tem uma relação emocional. E aí procura um profissional que não entende isso, ele coloca mais crença, coloca mais medo, e aí a pessoa, em vez de sair com mais confiança, a pessoa acaba saindo mais insegura e com mais dor. Então a gente desconstrói muitas crenças, né? De pessoas, tô com uma hernia de disco, então eu não consigo fazer mais nada. Tô com uma indicação de uma cirurgia e, enfim, não consigo fazer mais nada, sou uma pessoa fragilizada. E na verdade não, a gente fala, primeira coisa, você tem a chance de ser um atleta. Agora você só precisa mudar o seu estilo de vida. Qual que é a diferença entre uma pessoa comum e um atleta? O atleta treina. Agora, se você treinar toda semana, você vai se tornar um atleta. Mas lógico, você está com dor, você vai primeiro tratar a sua dor, né? Tratar aquilo que está provocando dor em você. E aí sim, depois disso, você vai entrar num programa de exercício físico. Então, você sem dor e não desistindo da atividade física, existe a questão que muitos lugares as pessoas mudam. Na Academia Sem Dor a gente transforma, que é muito mais forte do que a mudança, né? Então a gente entende, e a neurociência explica cada vez mais, que se você investir aí na sua área da saúde, né, existe várias áreas da nossa vida, né? Então, a área da saúde, a área profissional, a área familiar, a área intelectual, a área espiritual, a área financeira, enfim, existem várias áreas, mas uma área que alavanca todas as áreas, outras áreas, é a área da sua saúde. Então, se você investe nessa área da sua saúde, além de você ser mais feliz, né? Então, 50% dos problemas da nossa vida é a área da saúde. E os outros 50% é as outras áreas. Então, você resolve aí praticamente 50% dos seus problemas e os outros 50% você vai enfrentar com saúde. Agora, se você não tem saúde, você praticamente tem 100% dos problemas. E o maior problema de tudo isso é que você vai enfrentar os 100% dos seus problemas sem saúde. Então, a área da saúde é uma área que você deve investir.
Então, ó, começamos aí esse ano nossas aulas e a grande dica é: invista na sua área da saúde. Um grande profissional que você deve investir aí no seu dia a dia, na sua saúde, é o profissional da fisioterapia. Que a principal barreira, o principal desafio que você vai enfrentar são as suas dores. E o profissional da dor é o fisioterapeuta. E você, sem dores, sem as crenças relacionadas, as crenças negativas relacionadas à sua saúde, existe uma grande chance de você aprender a gostar de cuidar da sua saúde. E se você aprender a gostar de cuidar da sua saúde, muitas coisas aí no seu dia a dia, na sua vida, vai melhorar, né? Porque sua saúde é sua saúde. Só você pode cuidar da sua saúde. Lógico que tem profissionais que vão ajudar, vão te auxiliar, mas a decisão tem que ser sua. Então você procura um profissional que vai tirar essas crenças negativas que você tem relacionadas à sua saúde. Qual que é uma crença negativa? Ai, cuidar da saúde é muito difícil. Ai, cuidar da saúde é muito chato. Bom é tomar cerveja e comer churrasco, né? Que são atitudes que não trazem saúde, né? E aí você tem que inverter tudo isso. Então, um profissional que consegue convencer você falando, olha, ok, beber é bom, churrasco é bom, mas ter saúde é muito melhor. Entendeu? E aí o profissional convence você, você convence a sua mente, e aí, cara, você ganha uma grande força, que é você ter motivação e ter saúde. Motivação e saúde, ó, você vai fazer com que o seu dia a dia, o seu ano, suas manhãs sejam cada vez melhor. Tá bom? Então, ó, compartilhe essa live aí com as pessoas, né? Então, minha grande missão aqui é ser um motivador para que você cuide da sua saúde. Minha formação é na área da fisioterapia, mas eu sou um grande motivador para que você aprenda a gostar de cuidar da sua saúde. Aprender a gostar de cuidar da saúde, muitas coisas da sua vida melhora, tá bom? Então, ó, eu vou deixar essa aula aqui salva aqui no nosso perfil, não sei até quando. Compartilhe aí para pessoas que estão desanimadas com a sua saúde, para que ela volta a ter ânimo e ver que não é tão difícil não ter saúde. Não é tão difícil. Você precisa, sim, no seu dia a dia, continuar cuidando, porque é algo bom, né? E aí você, com as atitudes certas, com o pensamento certo e com os profissionais certos, você vai ter uma boa saúde, tá bom? Então, ó, pode fazer as suas perguntas, estou à disposição, me chama no direct para a gente fazer as perguntas e eu vou estar respondendo e também trazendo novos temas aqui para a gente abordar, para que você tenha um ano extremamente poderoso aí na sua área da saúde. Um ótimo dia do seu fisioterapeuta, Rafael Venâncio.